Como a Ellen falou, meu nome é Rafael, e hoje a gente vai falar um pouco de geração de valor para o negócio com gestão de pessoas baseada em dados. Então, como trazer dados para gestão de pessoas vai ajudar, consegue fazer com que a empresa, em qualquer nível de maturidade, consiga trazer valor para o negócio. Beleza? Antes de entrar um pouco no assunto, vou me apresentar, falar um pouco de mim, da minha experiência. Eu sou psicólogo, sou de Brasília, atuei com RH por bastante tempo, por 10 anos, fiz meu mestrado em psicologia organizacional e transitei para a área de ciência de dados. Depois de um bom tempo na carreira de RH, fui para a área de People Analytics e entrei na Miner, onde eu estou há 3 anos. Na Miner, eu liderei e lidero projetos nacionais e internacionais de várias áreas de People Analytics. Então, também vou ter um desafio aqui com vocês de tentar usar menos termos em inglês, tentar falar de um jeito, mais como uma conversa e menos com um monte de jargão, né? Então, os projetos basicamente foram de várias áreas diferentes para como trazer dados para a gestão de pessoas. Desde coisas bem simples, como tratamento de dados, a parte mais básica de tratamento de dados, até partes bem mais complexas, que é o que a gente faz bastante hoje em dia, como modelos preditivos de turnover. E com esses mais de 30 projetos, deu para entender um pouco o cenário de People Analytics no Brasil, como que trazer dados para a gestão de pessoas gera valor e como que o cenário brasileiro é específico em relação a isso. Então, assim, mesmo uma empresa com poucas pessoas, então, assim, uma empresa de pequeno para médio porte, consegue tirar muito valor dos dados. O principal ponto é onde. Não vale a pena você trazer uma coisa muito complexa. Assim, eu vejo que eu vejo todo mundo falando de machine learning, de algoritmos de predição. Acho que ia ser legal trazer para minha empresa. Ou então, eu escuto esses termos e eu acho que está muito distante da minha realidade. A ideia é tentar aproximar isso, tentar traduzir para vocês um pouco do que acontece na área e como, para o nível de maturidade, pro nível de maturidade que a empresa de vocês está, qual a melhor escolha para gerar valor com os dados. Sobre o nosso momento hoje, a ideia é a gente falar um pouco de indicadores, falar um pouco de por que ter um RH baseado em dados, vou trazer um pouco de conceitos e definições, alguns cases, falar dos níveis de maturidade e vou passar a maior parte do tempo nessa parte de fazer a conexão entre como gerar valor, dependendo do nível de maturidade que você está, dá para você tirar valor dos dados. Então, beleza. Primeiro ponto é um contexto de onde está a área, até também vou trazer os termos em inglês, mas prometo desmistificar um pouco esses termos. Por que ter um RH data-driven ou baseado em dados? Isso foi uma tendência que surgiu nos últimos anos. O próprio termo People Analytics não tem muitos anos, tem pouco mais de 10 anos o termo, junto com termos como ciência de dados. Então, é uma coisa relativamente nova, mas ele vem dentro de uma tendência dos negócios mais ampla, e de trazer dados. A gente vê os dados sendo usados desde dados financeiros. Então, cada área foi pegando foi tomando mais decisões baseadas em dados, e agora está chegando no contexto de RH, com a área de People Analytics, sendo que a gente já tinha outras formas de tomada de decisão baseada em dados. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, que isso é o mais importante, e vou até dizer como exemplo uma das coisas que a gente escuta bastante na Miner, que é o mais importante na hora de vocês levarem dados para a tomada de decisão, é que isso resolva uma dor de negócio. Então, assim, se não resolve uma dor de negócio, se é uma coisa, tá todo mundo falando, eu acho que eu tenho que fazer, isso parece muito legal, não vale a pena se você não conseguir identificar e achar essa dor que ele resolve. E o David Green é um dos maiores especialistas da área no mundo.
Ele, inclusive, veio aqui no Brasil, no evento da GUP, da HR for Results, e uma coisa que me chama muita atenção foi ele trazer isso. Além de que People Analytics resolve problemas, que ele atende o negócio e não necessariamente o RH. Vocês vão ver, eu vou falar um pouco mais para frente, que People Analytics também atende o RH, mas ele atende o RH tendo em vista sempre uma geração de valor para o negócio. E quais são os dados que a gente tem que você trazer esses dados para tomada de decisão geram resultados? Então, de pesquisas realizadas, essa é uma pesquisa de 2018, 75% dos gestores disseram que ter uma área de People Analytics melhora a performance da companhia. 29%, só 29% disseram que são bons fazendo isso, então existe um gap, existe um momento, uma diferença entre perceber o valor e ter a capacidade de gerar esse valor. Esse é um gap que a gente tem de mercado. E tem uma pesquisa famosa de 2017, que é muito usada para explicitar isso hoje em dia, que é as empresas que adotaram, dentro dessa pesquisa, as empresas que adotaram, que tiveram uma área de People Analytics, elas tiveram comparativamente um lucro 82% maior que as outras. Como eu vou trazer dados, vou falar de dados para vocês, também vou colocar alguns poréns nesses dados. Isso aqui, gente, isso é uma questão muito relacionada à correlação. Então, assim, não necessariamente a área de People Analytics foi a causa de 82%. Mas a conclusão que o pessoal trouxe desse estudo é que existe uma relação positiva e que é um bom caminho, é um caminho que gera valor para o negócio. E é nisso que a gente se baseia. Aqui, o momento aqui com vocês é para chegar nos comos. Para começar, vamos falar um pouco de conceitos. Também, de novo, prometo não focar em conceitos exclusivamente People Analytics, e sim falar de dados de uma maneira geral. E, para isso, vamos falar um pouco dos pilares, de quais campos de conhecimento que formam a área de People Analytics. Eles são tecnologia, gestão de pessoas, ciência comportamental e estatística. A ideia de People Analytics é que, se a gente conseguir juntar essas quatro, a gente consegue gerar o máximo de valor possível. Então, o que seria? Tecnologia, vocês estão vivendo isso no dia a dia, cada vez mais tem sistemas diferentes, tem pessoal falando de chat GPT, uso de inteligência artificial, tem sistemas que automatizam uma boa parte do que a gente faz, e isso gera muito valor, e o negócio busca muito disso. A parte técnica de gestão de pessoas, que é conhecimento de RH, é conhecimento de como funciona um subsistema, como funciona uma avaliação de desempenho, como funciona uma área de treinamento de uma empresa, como que é uma forma de estruturação e como que é o dia a dia de um RH. A parte de ciência comportamental, que é entender como que os conceitos agem no dia a dia, como que funciona uma motivação, como que é um clima organizacional, como que ele afeta a empresa, como que eu consigo relacionar, por exemplo, um clima com desempenho, com turnover, entender de comportamento, entender de pessoas de forma geral. E, por último, análise estatística, para a gente conseguir pegar as dúvidas que a gente tem, transformá-las em hipóteses e ver se o que a gente imaginava realmente aconteceu. E aí, até digo para vocês, isso é uma coisa bem presente no dia a dia. A gente faz projetos muito diversos com clientes e a gente escuta muito o cliente trazendo o dia a dia dele. Então, falando de, o problema é o salário, tá todo mundo saindo por isso, as pessoas saem por causa do gestor. A gente adora quando o negócio traz isso, porque para quem é da área de dados, tudo que a gente ouve vira hipótese. Assim, será que é o salário? Vamos testar. Será que é o clima? Será que é o gestor? Vamos testar. Vamos transformar isso numa coisa tangível. Vamos relacionar uma variável de gestor, vamos relacionar uma variável de clima com questões como turnover, como desempenho, e vamos ver se realmente as pessoas estão saindo por isso. Então, é muito legal que a área de dados, ela busca juntar o qualitativo com o quantitativo, e a gente nunca acha que tem dado para tudo.
vou até dar um exemplo para vocês. Num dos projetos que a gente fez de redução de turnover numa fábrica, a gente estava olhando muitas variáveis. A gente estava olhando o salário da pessoa em relação ao mercado, a gente estava olhando o padrão de aumento, e estava com N hipóteses em relação às saídas. E tinha uma parte razoável das pessoas que estavam saindo independentemente de tudo. Assim, a pessoa podia estar com um gestor ótimo, ter recebido aumento há pouco tempo, ela podia ter passado pelo contexto mais positivo da empresa. E ainda assim ela saía. E o que a gente descobriu é porque tinha o lugar onde a pessoa estava era uma cidade que não era de centro, então não era São Paulo, não era Rio de Janeiro, e tinha uma incidência muito grande de mudança com a família. Então, a família queria mudar para um centro como São Paulo, queria mudar para o Rio de Janeiro, e tinha muita gente saindo por isso. É muito difícil encontrar a vontade da pessoa de mudar dentro de um sistema de folha de pagamento, dentro de algum dado mais duro. É muito importante, nesse momento, a gente conversar com as pessoas. Então, a ideia é que a gente pegue dados e que a gente consiga, no dia a dia, fazer essa convergência entre o que a gente escuta e o que os dados estão dizendo para a gente. E agora, voltando um pouco para os conceitos, como eu falei para vocês, a ideia é que a gente consiga juntar os quatro para chegar no ideal. O que acontece se a gente não juntar os quatro? Então, se a gente juntar tecnologia com gestão de pessoas, a gente tem sistemas de informação. Então, a gente tem formas mais eficientes de fazer as coisas. A gente tem, por exemplo, um sistema de automação de processo seletivo, a gente tem um sistema de folha de pagamento, a gente tem sistemas de informação. Se a gente junta gestão de pessoas com sistema com ciência comportamental, a gente tem design organizacional. Então a gente consegue entender melhor tanto como as pessoas funcionam, que conceitos de psicologia agem, como eles funcionam em relação às pessoas e como a RH funciona, e a gente consegue trabalhar com design organizacional. Só que a gente não consegue tocar nos outros pontos. Quando a gente junta estatística com ciência comportamental, a gente tem estudos estatísticos. Então, a gente consegue, muitas das vezes, testar conceitos, testar hipóteses, e se vocês olharem até como exemplo, isso é muito presente na academia. Então, por exemplo, você vai fazer um mestrado, você junta muito ciência comportamental com estatística. Não necessariamente você vai conseguir usar aquilo que você tem no estudo para a área de gestão de pessoas e nem conseguir incluir isso junto com uma tecnologia para você gerar resultado no dia a dia. Isso não quer dizer que não devam ser feitos estudos, mas falta o resto para a gente conseguir usar no dia a dia. E quando a gente usa estatística com tecnologia, a gente tem a ciência de dados. Como vocês sabem do dia a dia de vocês, a gente tem cada vez mais dados sendo gerados. A gente tem N sistemas que a gente trabalha, seja o sistema de folha de pagamento, cada subsistema está buscando seus sistemas para ajudar nos dados. Tem empresas que estão pegando dado, inclusive de troca de mensagem, para entender o que está acontecendo com elas. E só a estatística não dá conta de lidar com esse volume tão grande de dados. A junção da estatística com a tecnologia foi o que culminou na área de ciência de dados e é esse valor que ela gera. E a área de People Analytics está dentro de tudo isso. Então, o que a gente faz? A gente faz ciência de dados, a gente faz estudos estatísticos, a gente trabalha com design organizacional e a gente trabalha com sistemas de informação. Como eu falei para vocês, não precisa ter um nível absurdamente complexo, mas é importante que a gente busque sempre pegar um pouco de cada um. Então, eu vou pegar um pouco da tecnologia para me ajudar a automatizar, para me ajudar a pegar dados, para me ajudar a trabalhar com esses dados. Eu vou usar um pouco da estatística para tirar os meus vieses, para conseguir testar o que eu estou vendo. Eu vou usar da ciência comportamental, porque eu preciso entender o fenômeno, e eu vou usar da gestão de pessoas, porque eu preciso fazer isso funcionar no dia a dia. Então, essa é a junção de tudo. E aí a gente vem na definição de People Analytics, que seria a aplicação sistemática de métodos estatísticos e ciência comportamental na gestão de recursos humanos para obter vantagens para o negócio derivadas da probabilidade. Então, até comecei a trazer um exemplo, vou trazer um exemplo mais claro para vocês. Teve um possível cliente que a gente estava trabalhando, que a gente estava conversando e estava falando de uma possibilidade comercial, e a gente perguntou para ele, mas por que você quer ter
com a parte People Analytics, por que você quer trazer dados para sua tomada de decisão? E esse cliente trouxe para a gente assim, tá todo mundo falando nisso e eu senti que eu deveria ter. Esse é o ponto que a gente. Isso não quer dizer que ele não deveria ter. Depois a gente descobriu junto um problema e descobriu junto como gerar valor para o negócio. Mas é muito importante que vocês deem esse passo além. Porque muitas das vezes a gente acha que a área de dados vai trazer a resposta do nosso problema para a gente. Então a gente chega, o que a gente mais vê é, tem um monte de dados, eles entregam e falam, vê o que você consegue tirar disso. Sendo que, na verdade, a área de dados ela não tem o conhecimento do RH, ela não tem o conhecimento do negócio. Ela precisa ser provocada, ela precisa de boas perguntas para ela trazer as respostas dessas perguntas. Então, beleza. Agora, para ilustrar também, vou trazer alguns cases famosos de People Analytics. Um deles é do Google, que foi o Google, ele tinha um cenário, ele é muito desejado, né? Então, todo mundo quer trabalhar no Google. E ele tinha um processo onde os candidatos realizavam até 12 entrevistas para serem contratados. Então, imagina a duração desse processo, o tempo de gestor, o tempo de RH que isso gastava e o tempo de candidatos também. E o tanto de candidatos que eles perdiam por pessoas que, no meio de todas essas entrevistas, desistiam e não queriam trabalhar no Google. Só que quando a gente para pensar pelo lado do RH, a gente pensa, pô, mas eu fiquei com uma duvidazinha. Eu acho que com mais uma entrevista eu consigo resolver essa dúvida. Pô, mas eu ainda não estou seguro. Eu acho que mais uma entrevista vai resolver essa dúvida. O que o Google fez foi, ele pegou dados e viu se realmente aquela dúvida dele estava sendo sanada. E o que ele viu foi, passou de 4 entrevistas, o quanto ele estava ganhando de assertividade na decisão, quanto ele estava selecionando melhores pessoas, não aumentava em 1% só. Então, assim, para que você vai fazer mais 8 entrevistas para aumentar a sua curiosidade em 1%? Então, trazendo dados para a tomada de decisão, ele reviu o processo dele e diminuiu a quantidade de entrevistas. Esse case tem um ponto até mais interessante, que foi o Google, nesse mesmo cenário, ele tomou uma decisão diferente. Ele pegou as pessoas que tinham sido eliminadas nas últimas etapas do processo dele e contratou. E o resultado que ele teve foi muito legal, porque o que ele viu foi que essas pessoas desempenharam melhor do que as pessoas que foram escolhidas no processo seletivo. Isso tudo para dizer que a parte de quando a gente traz dado, quando a gente traz estatística, a gente vê alguns padrões relativamente repetidos. Isso acontece do mesmo jeito quando a gente vai olhar para uma prova de processo seletivo. Vocês já pararam para pensar? Imagina que vocês estão contratando uma pessoa para ser da área de comunicação da empresa. E você aplicou uma prova de português. Uma prova de português super difícil, porque você entende que é importante que a pessoa escreva bem, que ela saiba, domine muito bem a língua portuguesa. Beleza. E aí você tem 2 candidatos. Você colocou como nota de corte para essa prova 7, e você tem 2 candidatos. Um que tirou 8 e outro que tirou 9,5. O candidato de 9,5 é melhor que o de 8? A resposta para essa pergunta é depende. Às vezes, a nossa prova, ou o que a gente está usando na seleção, não é sensível o suficiente para separar as pessoas assim. Então, às vezes, a pessoa estava num dia ruim, às vezes a pessoa não tem um conhecimento tão técnico da língua portuguesa, mas escreve super bem no dia a dia. Então, existe um ponto onde, dali para frente, não necessariamente aquilo é o que faz a diferença. E a gente vê um exemplo muito bom também para a área de seleção, é quando a gente trabalha com teste de fit cultural. E a gente pensa, quanto mais fit cultural, melhor. A resposta geralmente é esse meio termo que eu falei. É bom que seja um nível alto, mas não necessariamente um nível muito mais alto é melhor que um nível alto. Depende da empresa, depende da área que a pessoa está entrando, depende do cargo, depende de várias outras coisas que não eu sei que quando a gente olha para uma nota 9,5, pô, vou escolher a pessoa do 9,5, não a do 8. Mas, quando a gente traz dados para isso, não necessariamente é isso que acontece. E o outro caso que eu trouxe para vocês é até um caso de contra o uso de dados para tomada de decisão.
Mas eu queria trazer para vocês isso como um cuidado e uma coisa que é muito importante vocês até terem esses exemplos para saberem como usar isso. Então, teve essa empresa que ficou negativamente famosa, né, a Xsolla, que ela usou um algoritmo de IA para ver como é que estava o engajamento das pessoas. Ela definiu uma nota de corte e ela demitiu todo mundo que estava com um engajamento abaixo daquela nota de corte, pela métrica que ela mesma definiu. E aí ela demitiu 150 colaboradores, usando unicamente a indicação desse algoritmo. E além de ter um problema interno gravíssimo, porque ela demitiu pessoas que eram chaves na empresa, ela demitiu pessoas que tinham conhecimentos críticos que ela não podia perder, ela também tomou uma decisão, apesar de parecer justa, extremamente injusta, porque o algoritmo não tem todas as informações. E aí o primeiro ponto é também desmistificar um pouco para vocês o que é um algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos repetida. E, até para quem tiver curiosidade, tem um documentário no Netflix que se chama Coded Bias, ou viés codificado. Ele se você está usando, se você está enviesando a sua decisão e você está treinando o algoritmo com isso, ele não vai ter uma visão crítica e ver, pô, aqui a pessoa está enviesada. Ele vai unicamente seguir aquele passo que você definiu. Então, se você está usando, por exemplo, se você está criando um algoritmo que é baseado em quem você escolhe para entrar na sua empresa, e você tentar automatizar isso via um algoritmo, se você escolhe só homens, o que esse algoritmo vai fazer? Ele vai dar uma nota maior para homens. Isso é um cuidado gigantesco que a gente tem quando usa dados desse tipo. Então, a mensagem que fica também dados ajudam muito na tomada de decisão, mas principalmente quando você tem um cuidado metodológico, quando você entende que a resposta que você tem, ela não é perfeita, você está isolando uma parte e está trazendo uma resposta para aquela parte do problema. E vou até dizer para vocês uma coisa que, geralmente, quando a gente tem dados, quando a gente olha a primeira análise, a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Então, por exemplo, a gente fez um estudo, esse estudo a gente faz na maior parte das empresas que a gente trabalha, que é vendo o efeito do aumento que você dá na retenção da pessoa nos meses seguintes, das pessoas, né? E o que a gente vê é um padrão, esse padrão é relativamente estável. Geralmente, quando você dá um aumento inferior a 4%, o nível de retenção não é muito alto. Então, assim, você tem. Essas pessoas não sentem uma mudança significativa e você não tem um aumento muito grande. Entre 4% e ali 12%, 15%, você tem realmente uma crescente. Quanto maior o seu aumento, mais você retém. Chega num ponto que isso estabiliza. Então, assim, isso estabiliza e um aumento maior não retém mais. E aí vem o ponto interessante. Várias das vezes, quando o aumento passa de 20%, ele, na verdade, retém menos do que um aumento de 12%. Só que aí, uma pessoa que tem um olhar crítico para esses dados, ou uma pessoa que conhece de RH, uma pessoa que conhece de negócio, o que ela vai pensar? Em quais casos eu dou um aumento maior que 20%? Geralmente, e isso acontece em boa parte das empresas, é quando a pessoa pediu para sair, ou a pessoa já está muito insatisfeita, ou a pessoa, a carreira dela se segurou demais a carreira dela, ela teve que dar um salto. E nesse momento que o seu aumento de 20% não retém, não é porque 20 é pior do que 12, é porque você aplicou 20 num grupo de pessoas que já ia sair. Não é o 20 que vai segurar ela. Então, essa visão crítica e também saber, a gente chama isso de humildade intelectual. Saber que a resposta, você não tem a resposta perfeita, mas você tem uma pista. E você precisa trabalhar junto com o negócio essa pista que você tem. Beleza. E aí também gosto muito de posicionar a evolução da cultura de dados em relação a onde o RH está no meio de um movimento de cultura de dados.
Então, assim, como eu falei até no início para vocês, a área de finanças usa dados desde 3000 a.C. A área de operações, na época da Revolução Industrial, então, quando você começou com as fábricas, começou a usar dados. Então, assim, eu vou produzir tantos carros, eu vou vender eles por tanto. Então, a área de operações também trouxe essa visão de dados. A área administrativa começou a ter muito uma visão de dados nos anos 80, porque você começou a ter base de dados para você trabalhar. Então, o nosso famoso Excel foi surgindo mais ou menos por aí, e, na verdade, até assim, mais que o Excel, né? O computador foi surgindo por aí e permitiu que numa parte administrativa você começasse a usar mais dados para decisão. E acho que o exemplo mais legal para trazer é a área de vendas e marketing. Então, assim, para quem não é tão jovem como eu, a área de marketing antes, quando você pega uns 10, 15 anos atrás, ela era muito qualitativa. Então, você ia fazer uma campanha de marketing, você falava, não, a minha empresa é uma empresa para jovens, tinha assado, ela tem uma comunicação assim, eu quero me posicionar assim, e parecia meio que uma arte você construir uma campanha de marketing. O que aconteceu? Nos últimos anos, hoje você tem marketings muito mais direcionados e muito mais baseados em dados. O que a área de marketing fez diferente? Ela pareou o investimento que ela estava fazendo com o resultado para o negócio. Um exemplo muito legal é a Zappos, é uma empresa famosa americana que já, inclusive, eu não lembro se ela foi comprada pela Amazon, mas ela foi comprada por uma outra gigante. Era uma empresa de venda de sapato que foi considerada o melhor atendimento do mundo. Você ligava nas Apos e ela vendia sapato. Se você perguntasse, pô, eu queria comprar uma pizza. Ela te falava as pizzarias, falava assim, olha, pô, perto da sua casa, a melhor pizzaria é essa, por isso, isso. Eu sugiro eu sugiro que você compre a pizza de frango catupiry daí, porque ela parece ser sensacional. O que motiva uma empresa a gastar dinheiro falando de pizza com um cliente que não vai comprar o sapato dele? E você vai ter uma área de atendimento que faz isso? Porque eu estou aqui no Brasil falando de uma empresa dos Estados Unidos, dando o exemplo dela. Eles conseguiram tangibilizar o que esse valor de marca, o que essa percepção gera para eles. E isso é um movimento que o RH está tentando fazer. Só que o RH, o fenômeno do RH ele é muito complexo porque o RH não gera um impacto, na maior parte das vezes, ele não gera um impacto direto no negócio. Então, selecionar a pessoa certa não é o que gera lucro. Selecionar a pessoa certa para ela estar na posição certa, e o fato dela estar na posição certa vai fazer ela ter um desempenho melhor. Então, eu fico dando passos até eu chegar no lucro. É diferente de, por exemplo, eu pegar um produto e mexer no preço dele. O efeito é mais direto no negócio. Então, por serem muitas variáveis, todas elas terem uma relação com o resultado, mas ela ser fraca e ela ser muito indireta, isso dificulta que a gente consiga chegar nisso, mas cada vez mais a gente está avançando nisso. E antes de entrar na parte prática de explicar para vocês onde começar e como aplicar na empresa de vocês, eu queria muito que vocês tivessem na cabeça essa forma de trabalhar com dados. Que ela é assim, às vezes a gente pensa, pô, como que eu vou trabalhar com dado? Eu vou pegar o dado, eu vou tratar o dado, eu vou ver o que tem no dado, eu vou analisar e eu vou gerar um indicador, eu vou gerar alguma coisa para tomada de decisão. Esse é o caminho lógico. Você trata, analisa e gera um insight. Só que, se você começa pelo tratamento e uma vez que você tratou, você vai pensar no que você vai analisar, cadê a dor? Cadê a pergunta? Cadê o problema que você vai resolver? Muitas das vezes você vai olhar para aquilo e você vai falar: Nossa, é, eu estou tratando aqui um dado de pesquisa de clima e eu vi que os homens com mais tempo de empresa veem o clima como mais positivo. Pô, legal. Mas, assim, o que que isso vai gerar? Isso é um insight legal. Mas o que que isso vai mudar no seu negócio? Quando a gente começa do inverso, que é, pô, o que que eu preciso resolver?
Eu estou aqui com um processo seletivo onde eu estou com um turnover muito alto na minha área operacional e na minha pesquisa e meus gestores estão o tempo inteiro falando que o problema é salário. Estão me falando, pô, o pessoal não aceita salário, o pessoal não aceita salário, o pessoal não aceita salário, o pessoal não aceita salário. O pessoal está saindo por causa do salário. Beleza, isso é um problema. Aí fica mais fácil, tá? Que dados eu tenho que agora que eu quero testar, que eu quero entender qual é a minha qual deveria ser a minha estratégia. E a minha pergunta o meu salário da admissão está sendo negativo para reter meus talentos? Uma vez que eu tenho essa pergunta mais clara, eu consigo falar, beleza, eu tenho que tratar os dados de processo seletivo, eu tenho que pegar uma comparação com o mercado para saber como que eu estou posicionado, eu tenho que pegar cargos diferentes, eu tenho que olhar dentro da empresa para ver se depois esse efeito do salário muda, eu tenho que buscar regiões diferentes, de preferência onde eu tenho estratégias salariais diferentes, uma pagando mais, uma pagando menos. Isso me ajuda a saber o que, que eu tenho que tratar, que análise que eu tenho que fazer, para principalmente chegar na resposta que eu tenho que dar. E isso aqui é o mais importante na hora que a gente vai trabalhar com dado. Agora vem o segundo mais importante. Muitas das vezes, quando a gente vai trabalhar com dado, a gente pensa duas coisas. A gente pensa, mas eu não tenho dado suficiente. Eu não fiz uma pesquisa eu não fiz uma pesquisa de desligamento boa o suficiente, foi pouca gente que respondeu, então eu preciso fazer, para eu analisar dado, eu preciso rodar uma pesquisa de desligamento, colocar isso como um frame na empresa, e depois, quando eu tiver essa pesquisa quando eu tiver dados suficientes de pesquisa de desligamento, aí eu vou analisar. Ou então, o outro ponto comum. Eu não tenho ninguém aqui no meu time que sabe programar ou que sabe rodar uma análise estatística mais complexa. Então, eu preciso contratar uma pessoa que sabe fazer uma análise estatística mais complexa para começar a mapear meu problema, para começar a levar a solução para o negócio. O que a gente aprendeu e o que a gente traz muito nos nossos projetos e em relação às empresas sobre dados começa com o que você tem. Para quem tem curiosidade, esse princípio do pássaro na mão vem de uma pesquisadora chamada Sara Sarasvati, e ela pegou ela chamou de teoria da effectuation. É um dos pilares da pesquisa dela. E basicamente o que ela aprendeu foi, ela fez uma pesquisa com CEOs e ela chegou em 5 grandes pontos onde ela separou CEOs de grande sucesso e CEOs medianos. Um desses pontos era esse, que era uma pessoa que gera muito resultado, ela começa com o que ela tem. Então, o que é o negócio? Eu tenho um problema que é o problema do salário. Eu vou responder a pergunta do salário do melhor jeito possível com o time que eu tenho, com os dados que eu tenho. Essa resposta não vai ser perfeita, mas está tudo bem. Ninguém está esperando respostas perfeitas. E aí, uma vez que você fizer isso, você vai ter uma visão clara do que está faltando e do que a pessoa que está ouvindo, o seu gestor, o que o C-Level está precisando daquilo. É melhor você ir até o caminho, o fim do caminho, de uma forma imperfeita e voltar corrigindo, do que você esperar o perfeito para trilhar esse caminho. E aí, um exemplo muito bom que a gente tem disso é que, geralmente, quando a gente leva essa primeira resposta, ou quando a gente gera o primeiro valor para a empresa, é aí que você consegue investimento na sua área. No momento que você resolve um problema, e mais para frente eu vou falar de alguns métodos para resolver problemas em escala menor e ir subindo, é aí que você consegue falar, olha, isso foi o que eu consegui fazer com o que eu tenho. Se eu tiver um engenheiro de dados, se eu tiver um especialista que vai criar um dashboard para mim, alguém que sabe lidar muito bem com uma planilha, que vai fazer um relatório, ou se eu tiver um espaço na sua reunião operacional, se eu tiver isso, eu consigo gerar um outro nível de resultado. Então, esse é o primeiro ponto, é a gente não se paralisar por não ter tudo que a gente precisa. E aí, isso também vem da forma de tomada de decisão de um C-Level. Então, pensa que a gente está falando por exemplo, a gente está falando a gente está falando de um diretor tomando decisão baseada em dados.
E aí o dia a dia dele ele vai ter, sei lá, uma pessoa de finanças, uma pessoa tributária falando para ele, ó, eu vou conseguir mudar o seu regime assim, assim, assado, e a gente vai conseguir economizar 20 milhões por ano. Ah, a gente vai conseguir aqui aumentar o nosso. Se a gente explorar esse mercado e abrir uma fábrica aqui, a gente vai conseguir aumentar o nosso faturamento em 10 milhões. Isso é o tipo de informação que chega ele no dia a dia. E várias das vezes o RH chega para ele e fala: olha, consegui diminuir meu tempo de processo seletivo de 30 dias para 27. O negócio muito provavelmente, essa diminuição de 3 dias foi super difícil. Para quem trabalha com recrutamento e seleção, sabe que diminuir em 3 dias não é nada fácil. Só que o que ele vai ter que pensar? Beleza. O que 3 dias me significa? É menos tempo do meu gestor em processo seletivo, são pessoas, menos tempo sem ter aquela pessoa, então eu não preciso das horas extras dos outros. Eu também não vou precisar de um tempo a menos de treino. Essa pessoa já vai começar a ser treinada mais cedo, então eu não vou precisar demorar tanto tempo no meu treinamento. Então isso quer dizer que eu vou ter uma economia de custo de X. Ele vai fazer todo esse pensamento porque ele precisa colocar na mesma escala aquela informação que chegou para ele. Então, se a gente conseguir chegar e falar, ó, eu não sei te dizer perfeitamente qual é a economia de custo, mas diminuindo em 3 dias eu consegui diminuir o tempo dos gestores em tanto, consegui diminuir tanto, e a gente projeta que isso diminuiu em tanto o custo. É esse passo além, é, essa imperfeição em relação a dados, mais uma sinceridade também, que ajuda muito a ter esse lugar estratégico, a conseguir falar com o C-Level, a sentar na mesa da diretoria. Beleza. E o próximo ponto depois que eu falei para vocês que a gente começa com o que a gente tem, é importante, a gente, com o aprendizado, usou a base mais de tecnologia, do método, do modelo ágil, e viu que é importante a gente lidar com dados em 3 grandes tipos de atuação. Primeiro, o que a gente chama de cientista, que é um pouco do que eu falei aqui para vocês. Pô, eu não sei se o meu gestor se aquele dado de redução de custo no processo seletivo que eu levei para ele é o que muda, que ele precisava para tomar a decisão. Eu não vi ele tomando a decisão com aquele dado. Então, eu não preciso fazer o processo mais complexo. Eu vou levar aquele dado num PPT, eu vou levar aquele dado do jeito mais rápido para ele e ver a reação dele. Se a diretoria falou, pô, você massa, vou considerar esse custo, eu vou considerar isso para minha tomada de decisão, você atingiu o objetivo na parte de ciência, que é aquela análise resolveu o problema do gestor. Então, aquela informação era o que ele precisava para a decisão dele. Uma vez que eu sei eu tenho segurança que eu acertei a informação, eu vou para a linha do como que eu apresento essa informação. E aí ela pode ser em relatórios de Excel, ele pode ser de uma forma, pode ser num rito, pode ser você mexendo na governança da empresa, em que momento certo você colocar aquilo, ou se a gente puxar um pouco mais para a parte de tecnologia, eu vou criar um dashboard que vai ser fácil para o gestor usar, em tempo real ele vai conseguir olhar, vai conseguir mexer, vai conseguir ter aquela informação para ele tomar a decisão. E o da experiência do usuário, o mais importante é a conexão com quem está usando. Porque muitas das vezes a gente acha que um relatório que a gente fez está maravilhoso, ou que um dashboard que a gente fez está maravilhoso, só que as pessoas não conseguem usar, ou elas não entendem o que está lá. Então, o próximo passo é entregar para as pessoas usarem a sua solução e ver qual é a reação delas. E aí, uma vez que a gente sabe qual é a reação, beleza, as pessoas usam esse relatório, as pessoas usam esse painel, esse dashboard. Aí a gente passa para a terceira etapa, que é a etapa do engenheiro, que geralmente é por onde muita gente começa, que é a parte, não, agora eu vou automatizar meu tratamento de dado, agora eu não vou ter um monte de planilha com PROC-V, eu vou fazer um processo certinho para o dado chegar perfeito na ponta. Então, esses 2 primeiros perfis de descoberta são muito importantes antes de automatizar.
senão a gente tem muito retrabalho. Você vai ter muito relatório rodando em paralelo, muita solução de dado rodando em paralelo que ninguém usa. Isso é para ajudar a diminuir o retrabalho. Beleza? Agora vamos para os níveis de maturidade. A primeira coisa é que a gente gosta de trabalhar em dois eixos de nível de maturidade. Um, que é o eixo vertical que vocês estão vendo, é o nível de maturidade de dados do RH. Então, essa é a parte mais operacional. Eu vou começar pela outra. O outro, no eixo X, é o nível da empresa. O que quer dizer o nível da empresa? Não adianta pensar numa solução de dados muito complexa para uma empresa que não usa isso no dia a dia ou não tem isso já dentro da cultura dela. Para mexer numa cultura de dados, a gente tem que ir aos poucos. A gente dá o dado um pouco a mais do que ela usa para a gente conseguir aumentando esse nível de maturidade. Então, vou dar um exemplo. Se vocês levarem, por exemplo, um modelo preditivo ou um sistema de. Se a gente pegar, por exemplo, um sistema de recomendação de aumentos. Então, imagina, eu mapeei o processo, fiz uma regra de negócio e falei, ó, isso aqui é um sistema para você decidir de uma forma justa, sem viés, quem deve receber um aumento. Coloquei o peso que você me falou de tempo de empresa, de desempenho, de resultado da área, fiz tudo o que você quis e automatizei aqui. Se você faz isso numa empresa familiar, onde a alta gestão faz parte da família original e eles gostam de centralizar, porque eles gostam de ter o controle na mão deles, não interessa o quanto você seja justo. Isso não vai, ele não vai usar aquilo. Você precisa trazer soluções, mas, pô, beleza, deixa eu te trazer. Você gosta de tomar decisão, pô, deixa eu te ajudar com a decisão informada. Olha aqui, essas são as pessoas que estão a tempo sem receber, esse é o desempenho, o que que você acha? Você tem que partir para uma solução que seja mais adequada para o nível de maturidade, para o nível de maturidade com dados subindo e para as pessoas usarem a solução. Então você teve um trabalhão e ninguém usa. E a gente chega nesses 4 níveis de empresa. Tem empresa que é exploradora na área de dados, então basicamente usa muito pouco ou quase nada. Empresas são usuários que consomem sistemas, que buscam algumas coisas, mas de forma simples. Isso não está presente na estratégia da empresa, por exemplo. Outras que são líderes, as que são líderes, onde isso está muito presente no dia a dia delas. Então, ela gera valor por meio de dado, o dado está dentro de todas as decisões da empresa, e a inovadora é a que usa dados novos ou usa formas novas de trabalhar dado para gerar valor para o negócio dela. É importante saber onde a sua empresa está para ver onde o seu RH deve chegar. E aí, um próximo passo, vamos passar para os do RH. O que é importante aqui? Eu vou focar muito nos 3 primeiros níveis aqui, que são a gente centralizar a informação, padronizar indicador e os dashboards e ter formas, relatórios, dashboards ou soluções de dados ou painéis para entregar esses dados. Qual que é o ponto importante? Se você não tem a informação centralizada, você não consegue calcular os indicadores de um lugar só. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, vamos imaginar que eu tenho uma empresa de construção, e cada obra usa um sistema de folha diferente, como que eu vou fazer? Eu vou ter muita dificuldade de juntar esse dado. Então, meu primeiro trabalho vai ser ou unificar em um sistema de folha só, ou uma forma desse dado pegar e ficar junto. Senão, cada um vai ter uma forma diferente de lidar com a informação. E vou dar exemplos até mais operacionais. A gente, por exemplo, no headcount, a gente resume cada pessoa, cada mês a pessoa é contada só uma vez. Em alguns casos a gente já trabalhou com dados, a gente já trabalhou com dados onde você tem mais de um registro da pessoa, que pode estar em mais de um CNPJ ou mais de um centro de custo, você quer ratear o custo daquela pessoa. Quando isso acontece, pode ser que se você está com ele descentralizado, pode ser que uma parte da sua empresa faça de um jeito e outra faça da outra. E aí os dados não vão conseguir conversar.
E o segundo ponto, e esse aqui é um dos, também parece óbvio, mas é um dos mais fundamentais, é padronizar os indicadores. Muitas das vezes, você tem áreas diferentes da empresa calculando turnover de formas diferentes. Então, por exemplo, você vai dividir o turnover pelo headcount, pela quantidade de funcionários ativos, pelo headcount, ou você vai colocar ativos mais desligados no seu turnover, na hora de dividir. São coisas que parecem pequenas, mas no momento que você não tem isso em um lugar só, você vai começar a ter essas divergências. No momento que você tem esses dois, aí fica muito mais fácil você entregar soluções de dados, porque está tudo centralizado aí com você. Você tem os indicadores vindo de uma área e você está entregando soluções de dados para o negócio. Então, esses são os três primeiros pontos mais importantes. E se vocês olharem o resto do modelo, os dois primeiros são a base para o resto. Então, você quer criar um modelo preditivo, você quer criar um sistema de recomendação de aumento, você quer analisar o comportamento dos seus colaboradores, tudo tudo precisa da base de centralizar a informação e padronizar indicador. Beleza. E agora eu vou também tentar trazer um exemplo mais prático de como é a evolução de usar dado dentro de uma empresa. Em vez de ser muito técnico e trazer definição, eu vou trazer isso numa forma de história. Imagina que a gente abriu uma empresa aqui. Uma empresa, vamos voltar no exemplo da empresa de construção civil. E beleza, a gente começou com uma obra, todo mundo meio que se conhecia, você sabia quanto ganhava cada um, você teve contato pessoal com todos, e você não tem nenhum sistema administrativo, então você que vai lá no banco pagar cada uma das pessoas. Nesse momento, você não precisa de necessariamente uma área de dados. Você está ali, você está no início do início, você não tem nenhuma uma ajuda administrativa, então você não precisa de nada de dados. A empresa foi crescendo, nossa empresa foi crescendo um pouco. E a gente começou a fazer 3, 5 obras começou a fazer mais, um pouquinho mais, começou a fazer 5, 10 obras ao mesmo tempo. E aí, para isso, a gente começou a ter 3 engenheiros que tocam esse grupo de obras. Aí, eles começaram a pegar para eles a parte administrativa e de pagar pessoas, de selecionar pessoas. Eles começaram a fazer essa função e reportar para a gente algumas informações. Reportar quantas pessoas, quantas horas extras, enfim, reportar coisas simples para a gente. Nesse momento, a gente ainda tem a operação, o efetivo de ir lá e pagar a folha de uma forma descentralizada, e a gente tem uma variedade muito grande de formas de gestão e forma de executar isso. Então a gente começa a ter os dados dos engenheiros estão chegando para a gente, só que a gente não tem nenhuma padronização. Beleza, nossa empresa cresceu um pouco mais e a gente chegou em 30 obras ao mesmo tempo. O que a gente começou a precisar fazer? Pô, a gente precisa agora de um sistema de folha e a gente começou a criar nosso subsistema de RH. Pô, eu preciso de uma área que selecione as pessoas, eu preciso ter uma forma mais clara de treinamento, eu preciso ter uma política de remuneração, eu vou pagar tanto do mercado, eu vou falar. A gente começou a especializar o que a gestão e os engenheiros faziam, centralizar e especializar ela. Aí a gente fez isso no formato subsistema. Beleza. Nossa empresa cresce um pouco mais, o que acontece? Mesmo tendo subsistemas especializados, você acaba tendo diferença de tomada de decisão entre os gestores. Apesar de ele seguir aquelas regras macro, a gente sabe que no dia a dia as áreas são muito diferentes. Então, ele vai ter uma parte de operação fazendo controle e tentando seguir as regras do RH, e o RH controlando algumas coisas via subsistema. E qual que é a solução que a gente trouxe? A gente colocou um time de BP. Então, a gente pegou uma parte do RH, colocou junto com o gestor e, por mais estranho que pareça, é uma forma muito útil, que gera muito resultado de tentar padronizar um pouco mais a forma dos gestores tomarem decisão. Só que eu ainda estou fazendo isso de uma forma que é muito aberta a erro. Então, assim, aberta a erro. Ainda é muito diversa. Apesar de eu ter um time de BP, que é mais fácil treinar um time de BP do que todos os meus gestores, eu ainda vou ter algum nível de divergência entre eles. PT é o primeiro papel de você tentar padronizar a forma de tomada de decisão. Evoluindo um pouco mais, agora nossa empresa está grande, tá com
desculpa, eu esqueci de falar um. E a gente já tem um subsistema de indicadores de RH, que vai pegando e vai fazendo controles macro. Então, pô, preciso do controle de turnover geral, hora extra, absenteísmo, eu preciso começar a fazer esse controle para mim. E o que vai acontecer, e essa parte que a maior parte das empresas estão nisso. Você tem, vamos pegar o exemplo do turnover. Você tem o turnover sendo calculado pela operação, porque o gestor precisa daquilo para para definir o desempenho e para às vezes ver um variável ali que ele tem uma regra de negócio para pagar. Ele está fazendo o controle dele na operação. O BP está fazendo o controle dele, porque pô, eu preciso incluir meus indiretos que estão ali e tal, eu preciso de uma coisa que não está vindo no meu sistema de folha, e a área de indicadores está trazendo dados centralizados. Você tem essas três soluções andando juntas. E muitas das vezes a gente acha que isso é um problema. Isso não é um problema. E, assim, isso um cenário comum e vai ser um processo longo centralizar isso. Porque muitas vezes a gente acha que é só dizer, o dado oficial vem da área de indicadores, você não vai criar solução nenhuma, você não vai fazer nada. Só que quando você faz isso, você ignora que quem está lá na ponta precisa resolver problema. E você não tem a velocidade de gerar informação e nem a capilaridade de gerar todas as informações que ele precisa. Ele precisa ter autonomia para criar a solução dele. O que é mais importante é você ir lá, ver o que ele está fazendo e trazer para dentro. Então, essa conexão com o negócio, como eu falei, o BP ele começa como uma pessoa de padronização de dados, mas depois ele vira um cliente importantíssimo. Então, o gestor é cliente, o BP é cliente e o subsistema são clientes. Lembra que eu falei que a gente ia gerar valor para o negócio, mas às vezes a gente ia falar com o RH também? Então, a área de dados atende todo mundo, mas com um foco único de gerar valor para o negócio. Então, essa visão que a gente trouxe no dia a dia, que a gente percebeu que essa forma de atuar é a forma que os nossos clientes mais conseguem gerar valor para o negócio. E aí, em termos práticos, quando você tem uma área de indicadores, uma área de People Analytics, o que é fundamental? Se vocês olharem, aí é uma responsabilidade de uma área de People Analytics em cima e uma responsabilidade de uma área de RH e área de negócio embaixo. Primeiro em toda parte do processo, as duas participam. Ninguém faz nada sozinho. E a cor mais viva é a cor de quem é responsável pelo processo. E aí, onde que a gente começa? A gente começa nos indicadores. No momento que você tem uma área que centraliza dado, ela tem a sensibilidade de ajustar o seu indicador. E vou dar um exemplo de um cliente que a gente teve também, que ele focava muito no SLA, no tempo que ele demorava para fechar a vaga. Mas, quando a gente chegava no dia a dia, a dor que o gestor tinha não era o tempo do processo seletivo, era o tempo que ele ficava sem uma pessoa. E, na verdade, o RH tinha um desempenho muito melhor do que ele imaginava, porque ele fazia muita vaga pool, ele fazia muita vaga que ele fazia várias vagas ao mesmo tempo. Então, às vezes, o gestor, a pessoa saía, logo depois ele já conseguia entregar uma pessoa para o gestor, porque ele tinha um banco de talentos. Então, nesse caso, o indicador não é o tempo que o processo seletivo demora, e sim o tempo que você ficou sem a pessoa. Esse ajuste de indicador, essa visão de qual número traduz melhor o que está acontecendo, é muito importante ter uma pessoa com visão de dado para isso, sempre conectado com o negócio. O segundo ponto é o que é mais clássico, né, das soluções de dados. Aqui a gente fala de dashboards, mas entendam também relatórios, apresentações, enfim. É importante também que essa área de indicadores ou People Analytics faça. Olhar a qualidade dos dados, que é importantíssimo. E um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o quarto ponto, que é quem é responsável pelo insight. Então, por exemplo, eu estou entregando um relatório de turnover e eu tenho gestores tomando decisão em cima daquilo. Se um gestor toma uma decisão errada, então ele olhou ali e interpretou errado o que estava lá e fez um corte onde não deveria fazer, ou então focou energia onde não deveria focar. Se um errou, vamos lá, vou evitar, a gente evita falar de culpa no dia a dia, mas vou tentar trazer em termos mais diretos. Se um errou, a culpa é dele. Agora, se na média as pessoas estão errando, aquele relatório está desconsiderando uma informação, ou aquele indicador não está legal para uma tomada de decisão,
a média dos insights, a média da tomada de decisão é responsabilidade da sua área de dados. E ela só consegue saber se ela está acertando e se isso está sendo um problema no momento que ela tem contato com as decisões que estão sendo tomadas. Então, essa junção é fundamental. E, por último, a gente sempre olha para como que ações foram tomadas e qual foi o resultado dessas ações. Então, quem toma as ações, quem planeja elas, geralmente é a área de RH, a área de negócio, e a área de dados dá o suporte, vendo se deu certo ou não, e traz um feedback. Ó, você tentou isso, 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 pô, isso deu certo assim, assim, assado, isso não deu tão certo. Aquele exemplo, por exemplo, o exemplo que eu dei dos aumentos. Beleza. Vou passar um pouco mais rápido sobre isso, mas aqui, em termos de dia a dia também, essa é a forma que a gente trabalha. Então, a gente define o escopo de projeto, passa pelo tratamento de dado e faz uma modelagem. Mas isso aqui, até, peço desculpa, não precisava entrar tanto no detalhe disso. Isso pode deixar para um outro momento. O que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é isso aqui. Para fechar, isso aqui eu acho que é o fundamental. Beleza. Falei para vocês que é importante conexão com o negócio, mas quando a gente trabalha com dados, a gente vai ter dois grandes momentos. Um deles é você precisa de rotina. Então, você vai ter dados sendo atualizados. Se eu tenho uma área de indicadores, se eu não tenho uma área de People Analytics, eu preciso calcular o turnover, eu preciso entregar para as áreas. Eu preciso ter um funcionamento dia a dia. E isso eu tenho que ser eficiente, eu tenho que cumprir meus processos e eu tenho que levar aquilo constantemente. Eu preciso de ritmo. Enquanto que para eu ganhar escopo, para pegar aquela parte que eu falei para vocês do pássaro na mão, eu preciso também de um ganho estratégico a médio prazo. Eu preciso ganhar espaço, preciso buscar dores de negócio que eu vou resolver. E sempre buscar as principais dores de negócio e as que eu vou conseguir resolver com o mínimo esforço. E aí vem a parte legal. A melhor pessoa para dizer para vocês qual é a dor e o quanto ela é importante é o próprio negócio. Então, a gente incentiva muito clientes, enfim, pessoas que trabalham, e o trabalho, que no trabalho de People Analytics seja feita de 6 em 6 meses ou de ano em ano uma priorização de dores de gestão de pessoas. É basicamente uma forma estruturada perguntar para o C-Level, perguntar para a diretoria e trazer essa informação da gestão dos colaboradores e da gestão intermediária para dizer, beleza, o que a gente vai focar? O que está doendo mais? Na hora que você tem o que está doendo mais, e você fala, beleza, isso aqui eu consigo buscar uma solução para isso com um custo não tão alto, aí você consegue achar o equilíbrio de gerar o valor. E quando você vai para gerar o valor, esse método de IBM é muito útil. E até trazendo exemplos de case de sucesso que algumas empresas muito grandes trouxeram lá no HR for Results. Em geral, o maior sucesso é feito não na empresa inteira. Então, vou dar um exemplo. Pô, minha empresa está com um turnover muito alto. O seu projeto não pode ser diminuir, o seu projeto inicial não pode ser resolver o turnover da empresa. Vai ser, beleza, onde está doendo mais? Qual que é o grupo que está saindo mais e que eu estou tendo mais problema quando ele está saindo? Eu vou focar naquele grupo. Porque é muito mais fácil reduzir em 30%, 50% o turnover de um grupo crítico do que eu diminuir em 3, 4% o turnover da minha empresa inteira. Porque a empresa inteira é muito diversa. Então, achar esse grupo, beleza, o problema é aqui. Esse é o que a gente chama de case. Uma vez que você construiu esse case, você vai pensar, beleza, consegui diminuir o turnover, consegui fazer isso, eu vou passar para aquela segunda fase que a gente falou da experiência do usuário, que é, ou eu vou construir internamente uma solução para que isso que eu fiz numa escala pequenininha para aquele grupo, para aquilo vá para o resto da empresa, e para que aquilo vá por meio de tecnologia, ou por meio de governança, como que eu vou conseguir fazer aquilo ir para o resto da empresa, ou eu também posso comprar uma solução, porque construir tudo dentro de casa é muito difícil. Então a IBM já prevê assim, pô, eu vou tomar uma decisão ali. Posso construir dentro de casa, mas posso comprar. Às vezes é até mais barato comprar. E aí você vai testar essa solução que você pegou numa escala pequena e ampliou. O MVP é um mínimo produto viável. Aí você vai testar para ver se aquilo funciona.
No momento, você fala, pô, beleza, ampliei e funciona. Aí você vai rodando os ciclos de melhoria e no momento que você tem segurança, você expande, você automatiza isso para a empresa inteira. Então, qual que é a mensagem? É mais importante, quando criar uma solução nova de dados, começar pequeno, aprender com isso e aos poucos expandindo. Esse é o fundamental de um projeto de dados. E aí também trouxe para vocês um exemplo do que a gente faz de priorização de dores. Então, assim, pegar dores de gestão de pessoas que são finalísticas. Então, acho que o exemplo mais clássico se o pessoal vai trazer isso para vocês, que aí vai dizer, eu não tenho dado para tomar a decisão. Não ter dado para tomar a decisão é um meio. Ele não é o resultado final, não é a dor. A gente conseguir pegar dores que sejam só finalísticas e a gente indica o que a gente chama de matriz Guth, que é uma matriz de gravidade, urgência e tendência. É levantar com os gestores, levantar com o C-level, pô, qual que é o que está doendo mais? O mais grave, mais urgente, com maior tendência de piorar. E a gente faz isso por meio de entrevista exploratória. Aí, por entrevista exploratória, levanta as dores, diverge, converge, reduzindo essas dores e colocando nessa escala de gravidade, urgência e tendência, e depois prioriza para a gente saber o que a gente vai atacar nos próximos 6 meses, ou um ano, dependendo do ciclo. Vocês podem olhar, aqui a gente tinha 10 dores mapeadas e a gente selecionou 3. Então também abraçar o mundo não funciona. A ideia é saber onde focar para gerar mais valor. Bom, então, gente, isso era o que eu tinha preparado. Eu queria fechar para abrir para as perguntas com uma frase que ficou bem famosa e que a gente usa muito na área de dados, que é do Jim Barksdale, que é: se temos dados, vamos com os dados. Se tudo que a gente tem são opiniões, vamos com a minha. Que é quando a gente cai nas opiniões, geralmente quem tem mais poder é que ganha a decisão. E é isso.